Pai do Senhor, sou servo e missionário Roberto. Tema dessa pregação: Cristo fundou uma igreja que só tem uma unidade. Atos Apóstolos 2 ali, dos 5 em diante, veio o Paráclito. Ali tinha romano, tinha grego, tinha persa, persa, tinha egípcio, tinha várias pessoas de várias nações. Quando desce o Paráclito, cada um entende com a sua própria língua materna. Por que isso acontece? Para não ter divisão. O espírito unificador que desceu foi um espírito de união, de unidade. Como vai dizer 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo fala para nós estar em unidade. No mesmo pensamento, no mesmo falar e no mesmo procedimento. Filipenses 2:2. Por quê? Porque Deus fundou uma igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja. E só quem pode fundar a igreja é quem nasce do Espírito Santo, morre na cruz e ao terceiro dia ressuscita. Olha que interessante. Olha como o Senhor ele é bem claro que eu e o Pai somos um. João 10:30. Como vai dizer aqui em João 17:21. Olha o exemplo de unidade que ele quer nos dar. Para que todos sejam assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que seja perfeitamente na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste, eu os amaste como amaste a mim. Ao exemplo que ele está dando de uma unidade. Assim como eu sou um com o Senhor, o meu servo tem que estar em comunhão um comigo e com ti, Senhor. Quer dizer o quê? Tem que ter uma unidade. Como vai dizer Efésios 4:5, olha só. É disso que o Senhor está falando, ó. Sede um só corpo, 4:5, Efésios 4:5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossas vocações, a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo, um só corpo, como eu sou um com o Senhor. Eu e ti estamos na mesma comunhão. Olha só que interessante, porque Atos dos Apóstolos, ali a igreja, quando começou a se tornar pública por causa do Paráclito, Atos dos Apóstolos 2:47. Olha só que revelação. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo, o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, caminho da onde? Da igreja. Da salvação. A salvação está na igreja, que é uma igreja una, santa, repressiva, sem ruga, sem qualquer defeito. Efésios 5. Marido, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o caminho da salvação está na igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Em João 21, do 15 ao 17, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. Porque Deus jamais habita o Espírito Santo, que é unificador, o Espírito Santo que é um espírito de unidade, que só tem uma noiva, que é a igreja. Cristo não tem várias noivas. Quem foi a noiva do Espírito Santo? A Maria. Através do Espírito Santo, que Maria era noiva, nasceu o Cristo, o Verbo, a palavra. Nasceu a igreja. Que só foi uma fé proclamada, Romano, Atos Apóstolo 28, Atos, vê se eu me lembro.
Paulo deste testemunho em Jerusalém, agora de 23:11, de em Roma. E foi proclamada uma só fé ali em Roma, ao mundo todo. Romanos 1:8. Olha só que interessante. Porque a gente tem uma primeira igreja primitiva. A gente quer chegar ao conceito da primeira igreja, que foi fundada lá do primeiro século. Só foi uma igreja com uma só fé, uma igreja só com o Espírito, uma igreja só com um batismo. E foi confiado aos apóstolos. Romanos 10:15, como pregarão se não foram enviados? Atos Apóstolos 1:2, Deus reuniu aqueles que ele escolheu para ensinar com a instrução do Espírito Santo. Romanos 1:8. Primeiramente dou graça ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, em quem todo mundo é preconizada a vossa fé. Por isso que nós temos esse termo católico, porque foi precolonizada, abrangeu a todos. É universal. Não é universal aí do reino de Deus que tem lá no Brás, não, meu irmão. É universal que abrangeu todos. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Porque o apóstolo Paulo, ele repreende a desunidade. A Bíblia, né? Roga, Coríntios 1:10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo Espírito, no mesmo sentimento. Timóteo 3:15, a igreja é a coluna sustentável da verdade. Tito 1:9, nós temos que combater aquele que contradiz a doutrina da Santa Igreja, da Sã Igreja. Filipenses 2:2, olha, tanto versículo bíblico, ó. Completar a minha alegria, permanecendo unimamente o mesmo amor, a uma só alma e o mesmo pensamento. Porque Deus constituiu primeiramente na sua igreja, na sua instituição, os apóstolos, segundo os profetas, e o dom de governar. Atos dos 1 Coríntios 12:28. Olha só, na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, e depois os que têm o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. Porque Deus constituiu a igreja com o seu sangue. Atos dos Apóstolos 20:28. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Efésios. Cristo morre aqui na cruz, nasce a igreja. Atos dos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Efésios 1:8-10, que derramou profundamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência foram desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e a que estão na terra, sob ti pedir de falar, minha igreja, o que você ligar na terra será ligado, o que você desligar será desligado. Efésios 1:22, sujeitou todas as coisas aos seus pés e constituiu chefe supremo na igreja, edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Segundo Efésios 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação veio para o povo judeu, mas o povo judeu não acolheram Cristo. E foi tirada a seiva da oliveira, a seiva
foi exaltada a um povo que irá produzir fruto, que são os romanos. Os judeus não aceitaram esse Jesus Cristo. E tanto o judeu está esperando outro Jesus Cristo. Mateus 21, 43. Olha só, que interessante. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado ao povo que produzirá os frutos dele. Que povo é esse? Romanos 1, que proclamou a fé. Por quê? Ó, se alguns dos ramos foram cortados, exceto a oliveira selvagem foste exaltada em seu lugar, e agora receba a seiva da oliveira. É só, foi tirado do povo que morava ali em Jerusalém, os israelitas, os judeus, que não aceitaram Cristo, tanto que eles mataram Cristo, crucificaram Cristo e mataram os profetas, foi dado a um povo que irá produzir fruto. Quem é esse povo? Porque a fé foi abranjada norte, leste, oeste, sul, oeste, aos quatro cantos do mundo, da terra, da nação. Mateus, Lucas, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que os apóstolos fizeram, os primeiros discípulos fizeram. Com uma unidade. Atos dos Apóstolos 2. Olha só que interessante. Para enterrar, para acabar, porque fica muita coisa. Olha só. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só que interessante. Atos dos Apóstolos 4. Uma multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que era as coisas que possuía, mas tudo entre eles era incomum, ó, na comunhão. Igreja que tem divisão, a igreja A, a igreja B, que não tem um fundador, Cristo, que não tem um pastoreio, Pedro, é uma igreja que vem de homens. Surge uma igreja aqui, prega uma doutrina. Surge outra igreja aqui, prega uma doutrina. Ah, essa igreja aqui tem que guardar o sábado. Essa igreja aqui não pode comer carne de porco. Essa igreja aqui não pode usar saia. Essa igreja aqui não pode fazer a barba. Essa igreja aqui não sei o que. Essa aqui. Em Gálatas 5:4 fala assim. Gálatas 4. Maldito aquele que vive no regime da lei. Está decaído na graça. Gálatas 3:10. Se você guardar um mandamento do Velho Testamento, você tem que guardar todos os 600. Se você deixar de guardar um, você vai ser maldito. Você tem que seguir todos os 600. Guardar o sábado, fazer consagração, fazer purificação. O dízimo também é lei, é mandamento do Velho Testamento. Nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos no tempo da lei mais. Que Jesus Cristo, ele eliminou a lei na sua carne. Efésios. Quando você mostra aqui para um adventista sétimo dia, o cara fica louco. 2, 14 e 15. Ó. Porque é ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro da impureza que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Você não tem obrigação de dar dízimo mais. Que você não está no regime da lei. Se você catar lá em Malaquias, se eu não me engano, 3:22, você vai entender o que eu estou falando. Que o domingo é o dia do Senhor. Só você meditar ali, Apocalipse 1, está falando. O Espírito Santo veio no domingo. Cristo ressuscitou no domingo. Nós não estamos no Velho Testamento mais.
Hebreus 1:10, o Velho Testamento prefigura o Novo. A nova aliança é Cristo. Não revigora mais o Velho Testamento. É isso, meu irmão. O Espírito, ele habita na igreja que tem unidade. Sim, a igreja católica tem muita coisa errada, sim, muita mesmo, muita, que eu vou denunciar também. Mas é a igreja que Cristo fundou. A igreja não tem culpa dos seus maus certos, como vai falar em Efésios 5, 25 até 27. A igreja é santa, é sem repreensível e sem erro, porque Cristo limpou com o seu sangue no batismo, na cruz. São pecadores, somos nós. Glória a Deus, aleluia.